Olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live do Brinca Yoga, onde nós vamos falar hoje sobre um tema que tem tudo a ver com o Brinca Yoga, que é o yoga para crianças. Isso mesmo! E eu vou começar aqui, enquanto a audiência vai chegando. Olá! Fazendo uma adivinha para vocês. Então, como todos sabem, né, parte do Brinca Yoga, desse processo, né, que eu venho passando há tantos anos com o meu trabalho, foi a gestão do meu querido baralho Brinca Yoga. Então, vou começar aqui com vocês com uma brincadeira que está lá no baralho. Eu vou deixar aqui a cartinha para vocês olharem, ó, o gabarito. E eu vou ler um poema muito especial do César Obeide, que está em todas as cartinhas do Brinca Yoga, e você vai tentar adivinhar que postura é. Olha só. Minha força pessoal é suave e natural. Que postura será dentre essas daqui? Que tem força e suavidade. Postura bem feminina, gente. Postura da deusa. Olha aqui que linda. Minha força pessoal é suave e natural. Boa noite, gente, quem está chegando, muito bem-vindos aqui nessa live, nesse encontro tão gostoso para a gente falar e discorrer sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, não é mesmo? Que é o yoga para crianças. Então, como que é esse yoga para crianças, né? O que implica, quais são as faixas etárias? Quando a gente pensa em yoga para crianças, tantas coisas surgem na nossa cabeça, né? Tantas dúvidas que nós temos. Então é muito importante a gente estar aqui trazendo luz para vocês que querem conhecer um pouco mais desse universo do yoga infantil. Então, assim, o yoga, né? Ele é uma disciplina, né? Acima de tudo, yoga é uma disciplina para a nossa mente, não só para o nosso corpo. Então, quando a gente fala de yoga para crianças, a gente também está querendo envolver dentro dessa disciplina, né? Dentro dessa metodologia de trabalho com as crianças, né? O desenvolvimento da nossa mente, né? Porque o yoga, acima de tudo, ele é para a nossa mente, não só para o nosso corpo. Então, por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que acreditam que yoga para crianças é simplesmente a gente imitar as posturas dos animais, né? E o yoga para crianças, ele vai muito além disso, tá? Yoga para crianças é além da gente desenvolver as técnicas que a gente já conhece do yoga, como a respiração, todas essas posturas incríveis e maravilhosas que trabalham nossos órgãos, trabalham nosso sistema hormonal, trabalham nosso sistema nervoso, né? O yoga ele é muito integrado com os nossos sistemas, né? Ele é uma disciplina que envolve a saúde de todo o nosso corpo. Também envolve aí, como eu falei, a disciplina da nossa mente. Então, para você que acha que muitas vezes o yoga para crianças é uma reprodução só das posturas, né? Essa é uma parte importante dentro do yoga. As crianças se envolvem muito por esse caminho e nós adultos também, né? Porque afinal de contas o corpo, né? Essa corporeidade, ela é o nosso primeiro instrumento de trabalho com o yoga, né? Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai querendo ir adentrar pele adentro, né? Nós queremos que o yoga aconteça da pele para dentro, né, que é onde a gente aprende a silenciar, a fechar os olhos, a respirar nas posturas, a observar o meu alinhamento, como estão meus ombros, como estão meus pés, para onde eu estou orientando a minha cabeça, né? Se eu estou desalinhada, estou lá fazendo uma postura, mas estou com a cabeça cervical toda desalinhada. Então isso é uma conquista interna do yoga, né? Conforme o tempo vai passando. E as crianças chegam nesse lugar, com certeza. Com certeza, elas demoram um pouquinho mais de tempo. E isso também é importante a gente falar aqui nessa live, né? Sobre as expectativas que nós adultos temos quando esperamos que as crianças pratiquem yoga, né? Muitas vezes nós queremos alunos modelos, queremos crianças modelos, né? Queremos que as crianças estejam lá quietinhas, fazendo as posturas da forma como você pede, meditando e fechando os seus olhinhos, né? Do jeito que a gente imagina, mas na prática, a gente que trabalha com crianças e tem filhos, a gente vê que nem sempre é assim. A criança também ela é um universo, né? Com mudanças internas, hormonais, físicas, psicológicas, né? Envolvimento com o seu meio, novas descobertas, né? Aquisição das potencialidades. Então, tudo isso vai influenciando no desenvolvimento daquela criança, né? E como que ela vai se engajar com a prática.
Bom, a gente pode pensar também que além desses conceitos do yoga físico, né? Como que a gente chega então nas crianças? Como que a gente aprofunda o conhecimento do yoga dentro delas, né? O lúdico nos ajuda muito, né? A ludicidade, ela é uma comunicação que a gente estabelece com as crianças, né? Então, é através do lúdico que a criança conhece o seu mundo. Então, quando a gente vai fazer yoga para bebês, né? É um tema que sempre surge lá na formação. Ai, como é que eu adapto aqui as dinâmicas do Brinca Yoga para bebês? É possível? É possível, sim, claro, né? Mas o foco do yoga para bebês, a gente tem dois focos, né? O yoga para bebês, o primeiro foco seria a família, que é trabalhar essa mãe, que é ela que mais precisa desse yoga nesse momento, né? Essa fase que a gente conhece como puerpério, que é uma fase de muitos desafios para a mulher, né? Onde ela precisa se reencontrar, ela precisa se reorganizar internamente com aquele novo bebê, entre as amamentações, entre a troca de fralda, nova relação com o marido, né? Então nós éramos um relacionamento linear, né, de 2 e de repente viramos um triângulo, né? Somos agora 3. Então essa reorganização mexe muito com a mulher e tudo que mexe com essa mãe mexe com esse bebê. Né? Então, esse viés inicial da gente tentar trabalhar o Baby Yoga através da mãe, né, sobre o meu ponto de vista, né, técnico inclusive, seria o mais interessante, né, porque a criança ela ainda é uma extensão do corpo da sua mãe enquanto ela é bebê. Então, é possível sim a gente trabalhar com uma mulher que acabou de ter o seu bebê pequenininho, com 3, 4, 6 meses, né? E focar e trazer essa ludicidade para essa prática de mãe e bebê. Então, é possível brincar sim com o bebê, fazendo as posturas, levantando o bebê, fazendo postura do barco, usando chocalhos, usando lenços, enfim, integrando aquele bebê na prática de yoga daquela mamãe, né? E ajudando a mamãe a desenvolver os seus vínculos também, de brincar, de olho no olho, né? E nesse contato primeiro que a criança tem com o corpo da mãe, que ela vai desenvolvendo o sentido do próprio corpo. Então, a prática de yoga para bebês é muito interessante que a gente se adentre nesse universo da mãe com seu bebê. E acontece também uma outra situação, que às vezes a criança já começa a ir para uma creche, né? Então ela já tem esse contato maior com seus amigos, né? Ela já tem contato mais com outras crianças, então ela começa a explorar o mundo de uma outra forma, né? Ela já começa a estar mais inteira dentro de quem ela é, né? Ela começa a desenvolver esse senso de identidade distante da família, distante da mamãe. Então o mundo à volta fica muito interessante. Eu costumo dar aula de yoga para bebês, só para bebês nesse contexto, né, em creche, escola, e às vezes parece que não está acontecendo yoga nenhum ali, sabe? Porque eles exploram muito o ambiente, né? Eles são grandes cientistas, os bebês. Então, o yoga para bebês, nessa primeira fase, dos 6 meses aos 2 anos, a gente pode dizer que ele é um yoga musical. Né? Então a gente traz pandeiro, a gente traz chocalho, a gente traz apitinhos, a gente traz a massagem, né? A própria Shantala que vai trazendo o contorno desse corpinho, né? Ajudando o bebê que é um nervo vivo, né? Que sente tudo com todas as suas forças, né? O choro vem de, né? O corpo inteiro chora, o corpo inteiro ri, né? Muito inteiro o bebê, muito incrível. E então esse bebê a gente começa a trabalhar essa intensidade de sentimentos e emoções do bebê, né, com as músicas, com as brincadeiras, né, com a massagem, com o relaxamento. E às vezes acontece sim um fechar os olhos, um escutar os sons à nossa volta, algumas posturas bem simplesinhas, né? Os bebês começam a desenvolver já aqui, abraçar as pernas, elevar o quadril, deitar e se entregar também é uma postura do yoga, uma das mais difíceis, inclusive, gente, que se chama Shavasana. Parece que é fácil, né? A gente deitar e ficar lá relaxado, olha. Sou a pura vibração quando estou entregue ao chão. Nem é simples, nem sempre é tão simples a gente ser a pura vibração, viu? Vou contar para vocês que tem muitas dificuldades da nossa mente, às vezes, que não nos deixa permanecer nessa postura. Então é possível sim a gente começar com a primeira faixa etária, seja trabalhando com a mamãe, né, com brincadeiras lúdicas para que a mamãe se intere, né, com o seu bebê, seja trabalhando só os bebês em creche, né, nesse estímulo psicomotor, nesse estímulo do agarrar as coisas, né, dos primeiros brinquedos, da primeira sororidade,
das primeiras parlendas, né, das primeiras músicas infantis, das rodas, né, então eles começam a se ordenar também dentro do grupo, é muito bonito esse trabalho, né. E depois dessa fase, dos 3 aos 6 anos, então a criança, ela caminha, né, ela tá firme sobre os seus pés, né, e a gente tem aqui uma gama dessas posturas de pé, onde é uma conquista muito grande para eles, né? A partir de 1 ano e meio, 2, que eles começam realmente a firmar os seus pezinhos no chão. Então eles ganham o mundo, né? Eles querem correr, eles querem pular, eles querem saltar. Então todos esses desafios motores, onde a gente pode introduzir isso dentro das aulas de yoga, né? Com as histórias, com as músicas, né? O que é o saltar, imaginar que a gente está subindo uma corda, imaginar que a gente está cruzando um rio e rolar pelo chão, né? E em alguns momentos a gente traz essas pausas dentro das posturas, né? São conquistas que a gente vai tendo com as crianças nessa primeira fase, para que elas aprendam a transitar entre esse movimento natural do corpo, esse desejo de explorar e conhecer o mundo, e muitas vezes aprender a se aquietar, né? Numa postura tão simples como a de pé, que eles acabaram de conquistar, né? A potência de ficar ereto sobre os seus próprios pés, né? Se eu me aquieto igual montanha, o equilíbrio me acompanha. Então, é na brincadeira que a gente vai trazendo para a criança essa orientação, né, do movimento, da expansão do corpinho dela para o aquietar. Né? Ela vai aprendendo no yoga estátua, num pega-pega, né, em outras brincadeiras com o baralho, jogos que a gente propõe para essa faixa etária dos 3 aos 6, que é muito lúdica, tem muita música, tem muita história. É interessante, eu oriento sempre as minhas alunas que tenham uma parceria com as escolas, né, onde as crianças estão inseridas, para a gente também trabalhar os conteúdos, as histórias que eles trabalham lá, os conteúdos que eles já estão vendo. Né, o yoga vai ajudar muito na psicomotricidade fina, no aprender a escrever, no aprender a ler, né, vai trazer muito a memorização. A gente pode fazer as brincadeiras de letras e sons com o corpo. Né? Então isso também trazendo esse repertório para o corpo, né? do que eles estão vivendo, a fase da vida que eles estão vivendo, né? Para que o yoga seja integrado com o desenvolvimento daquela criança, né? Para que não fique à parte da vidinha dela. E já para os nossos 7 anos, né? Então vamos falar aí das crianças de 7 a 12 anos, que muitas vezes é um mistério para alguns educadores, né? Que afinal de contas elas já não são mais tão pequenas, né? Algumas músicas infantis já não cabem mais, algumas brincadeiras elas já não gostam mais. Então, como que a gente lida com essas crianças nos dias de hoje, onde elas já estão inseridas no mundo digital, onde elas já têm um monte de atividades e interesses, né? Esses seres que a gente conhece aí como seres cristais. Então, dentro do yoga, né, essa faixa etária é o corpo já está se preparando para uma grande transformação que seria a pré-puberdade, a puberdade, que seria até os 12 anos, né? Então, todo o sistema hormonal e glandular, ele já começa um movimento em ascensão, né? Essa é uma das características. Então, a criança também está inserida mentalmente nesse universo de grandes novidades e também de grandes exigências, né? Porque ela tem, cada ano que vai passando, né, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, esses anos todos que vão chegando são anos de muito conteúdo na maioria das escolas, né, onde elas têm grandes desafios mentais, inclusive. Então o yoga, ele é muito importante para essa faixa etária, para que ela aprenda a trazer tudo esse mundo novo de ideias que está na cabeça dela para o corpo. Né, onde ela aprenda a integrar isso no seu corpo, a dar significado para isso. E não só as práticas corporais do yoga, como as posturas e os asanas, que vão trabalhar também as nossas glândulas, né? Vão trabalhar os nossos rins, as nossas suprarrenais, onde a gente secreta os hormônios da adrenalina, por exemplo, né? Que nos deixam nesse estado de alerta. Então, as posturas vão trabalhar não só nesse efeito, né, mas elas também vão ajudando essa faixa etária a trazer a calma. Né? Então, acima de tudo, essa faixa etária é bom a gente começar sim a introduzir com mais assiduidade os pranayamas, as técnicas de meditação, né, trazer, então a gente mantém o lúdico, o tônus lúdico da aula, né, esse movimento de expansão do corpo, de brincar, de estar com o outro. Porém, a gente já começa a ter um olhar para que elas se integrem mais nessa ciência do yoga, né, que pode tanto beneficiá-las para ancorar mesmo, né, toda essa mente em profusão que elas começam a
a desenvolver. E é nessa faixa etária que a gente também pode começar a desenvolver, né, com muita calma, algumas invertidas, né, como por exemplo a invertida sobre as mãos. Vocês sabem que as inversões elas não são recomendadas para as crianças, né, até os 7 anos, porque elas trazem uma carga de pressão muito grande para a coluna cervical. Então, isso falando tecnicamente, né, sobre as posturas. Porém, a postura do escorpião, por exemplo, olha, que fortalece enormemente os braços, né, e que já muda a visão que a criança pode ter do mundo, ou o Adho Mukha Vrikshasana, né, que é a árvore olhando para baixo. Quando planto a bananeira, sou a pura brincadeira. Então são posturas que vão ajudá-las também a ter um novo ponto de vista, né, sobre o mundo em que elas estão inseridas. A postura da vela, né, sem permanência, né, a partir de 7 anos a gente pode sim introduzir uma vela com rolamento, né? Então uma coisa muito bacana da gente estar trabalhando com eles. E aí toda a questão que o Brinca Yoga traz, né, para quem não conhece bem ainda o Brinca Yoga, mas o Brinca Yoga ele também traz uma metodologia de trabalho onde a gente também busca o desenvolvimento saudável do grupo, né? Então, quando eu comecei a desenvolver o yoga para crianças, foi um grande desafio para mim, porque eu tinha aulas incríveis, eu já tinha conhecimento do yoga, né? Já conseguia organizar as minhas aulas, mas a bagunça das crianças me tirava do controle ali, e eu falava, gente, como que eu vou fazer? Eu vou tirar uma criança do grupo, eu vou falar mais alto com essa criança, eu vou fingir que eu não tô vendo, né? Então eu comecei a perceber que era muito importante também, além das técnicas do yoga, a gente trabalhar essa questão da saúde do nosso grupo. E aí que entram as dinâmicas e as brincadeiras, orientadas com um olhar específico e objetivo, né, para aquilo. Então eu quero que o meu grupo seja mais saudável, né? Então existem desavenças porque as crianças não se conhecem. Então vamos fazer elas se conhecerem. Vamos colocar dinâmicas corporais com os asanas, com as posturas, porém tendo um foco além do asana e da postura, né? Tendo um foco da saúde do nosso grupo, que o nosso grupo seja mais saudável. Então, isso é muito interessante, é muito legal, né? Acaba trazendo um grupo coeso, sabe? Assim, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, além das técnicas do yoga e de favorecer, né, todo o sistema corporal, mental e emocional da criança, ela também começa a entender nessa fase dos 7 a 12 anos a importância de estar num grupo saudável, de trabalhar a empatia, de trabalhar a cooperação, de trabalhar o respeito mútuo, de trabalhar a escuta ativa. Então tem muitas coisas incríveis que a gente ensina nessas dinâmicas que a brincadeira é coisa séria, né? Então quando a gente começa a ter o olhar certo, escolher as dinâmicas certas, né, as coisas começam a fluir de um jeito incrível nas nossas aulas. E depois, então, entramos nessa faixa etária aí dos 12, 10, né? Vamos falar dos 7 aos 10 e depois dos 11 até os 14 ou 13 anos, né? Que a gente conhece aí como os teens, né? Os teenagers, ou essa coisa dos pré-adolescentes, que hoje já são quase adolescentes, né? Onde há muitas transformações, então o corpo estava vindo, né, de pequenininho, depois ele veio para a sua plena potência, que é esses 7 a 12 anos, né, 7 a 11 anos é quando o corpo está em sua plena potência, e aí ele começa a se transformar de novo, né? Ele começa a vir depois de os dentes caíram, né? Ainda tem alguns outros dentes ali com os 12 anos que ainda começam a cair, mas eu começo a me preocupar mais com a minha aparência, eu começo a observar mais os meus pares de iguais, né? Então é uma fase onde o amigo, o colega é muito importante, é vital, né? Começamos a live falando lá dos bebezinhos, né? Do contato da mãe com o bebê. Pois é, nessa faixa aí a mãe já ficou para trás e ele quer saber, ou ela, né, dos amigos mesmo, né, da turma. Essa época onde eu tô na minha tribo. Então o nosso yoga, ele precisa muito contemplar essa necessidade de grupo. Claro que agora, né, essa live está sendo gravada em 2022, vivemos ainda um momento pandêmico na nossa humanidade e temos que ter todos os cuidados ao estar em contato com outros, o de máscara, distanciamento, né? Mas a gente pode sim, e é possível com todos esses cuidados, a gente ainda assim promover uma interação entre pessoas, né? É possível a gente passar álcool para dar mão e passar álcool quando terminar de dar as mãos, né? E a gente sim ter esse contato com o corpo do amigo, estar próximo, né? Todos vacinados, enfim, tem todas essas questões técnicas aí que eu não vou entrar agora aqui na live,
mas é uma época onde o yoga ele flui muito bem se a gente conduz os nossos grupos, né, para estar com o outro. Então, trabalhos em dupla, desafios em dupla. O baralho, por exemplo, nessa faixa etária, ele ajuda muito, né? Se a gente pega o baralho e pede para eles fazerem uma sequência em cima de uma música que eles gostam, né? Então a gente dá esse desafio, olha, vocês vão ficar agora em duplas e vocês têm X minutos para vocês trabalharem posturas de pé, né, dessa música. Então vocês precisam escolher 4 posturas de pé para a gente fazer o refrão dessa música que vocês gostam. Então olha que legal, né? Então eles sentam, eles se debruçam já na frente desse material, leem, né? Então vamos falar o nome das posturas em sânscrito, vamos observar a cadência que você deu para cada uma dessas posturas. Então a aula ela começa a ficar um pouco, continua lúdica, né? A gente continua trabalhando sim dinâmicas. Eu tenho algumas alunas que falam para mim que fazem aula de yoga de adulto para criança, já com 13 anos, né? E eu ainda acho que a gente pode ter um olhar especial para essa faixa etária e manter, sim, dinâmicas que sejam adequadas para a idade, né? A gente tem aí o yoga em onda, a gente tem o dono da roda, a gente tem algumas outras dinâmicas que são muito bacanas, que as crianças gostam, se engajam, né? A criação de histórias e trazer muito as crianças para participar do desenvolvimento da aula, né? Mais do que a gente ir com coisas prontas, essa faixa etária é uma faixa etária onde a autonomia é muito importante para eles, né? Eles estão indo para essa adolescência onde eles querem ser, né? Eu quero ser dono da minha vida, ainda não sou, tô quase. Mas a gente pode começar a ajudar a ter esse gosto da autonomia, né? Então, hoje você monta a sua sequência, né? Hoje você vai lá, você pega o baralho é incrível para essa faixa etária. Você vai lá, pega o baralho, vê a carta, não mostra para os seus amigos, faz a postura. E a gente, todo mundo copia, né? Cada hora é um que vai lá e faz a postura. Então existem formas da gente ir conduzindo, né, para um trabalho de desenvolvimento corporal, principalmente com as posturas, mantendo a ludicidade, mantendo esse olhar de trabalhar grupo, de fazer posturas em dupla, de fazer com que eles interajam e conheçam mais profundamente, né, o nome das posturas, as sequências, como que encadeia uma postura na outra. Isso é sempre curioso, né? A criança às vezes passa de uma postura, por exemplo, dessa, né? A postura que eu tô aqui num Bakasana, né? Tô na postura do corvo. Eu quero passar para essa, né? Então a gente tem um desafio. O que cabe aqui no meio, né? Como é que eu saio daqui e vou... Não estava preparada para isso, hein, gente? Desculpe. Deixa eu procurar aqui. Vou aqui para uma postura do cachorro. Deixa eu mostrar para quem não conhece. Acredito que muitos aqui conheçam já, né? Mas... Então eu estou aqui, posso sair dessa postura aqui do corvo, ó. Apoiar os pés no chão, vir para uma postura do cachorro. Postura do cachorro, eu venho para a postura do corredor, coloco um pé para frente. E da postura do corredor eu me apoio e chego na postura do guerreiro. Então isso é um grande desafio para essa faixa etária. Como que eu transito entre essas posturas? Como é que eu crio isso, né? E esse tipo de material é incrível para a gente conseguir engajar as crianças dessa faixa etária e eles podem criar em cima das músicas que eles gostam, né? Então a gente pode sim continuar trabalhando com música, né? Então, claro, né, sendo um conteúdo que não seja de violência, que não seja nenhuma música, pode até ser inglês, mas que seja uma música adequada, romântica, não sei, né? Mas adequada para nossa aula de yoga. Podemos fazendo um yoga estátua com eles, trabalhando com essas músicas, né? E aí orientando o estudo fino da postura. Não é uma estátua qualquer com criança de 6 anos que para lá na árvore de qualquer jeito. Não. A gente nessa faixa etária exige, né, uma árvore perfeita, né, alinhada com as linhas, com os ombros para baixo. Então, essa complexidade do yoga a gente pode trazer para as brincadeiras também, né? E é uma forma da gente estar conduzindo o nosso grupo, fazer partilhas no final das nossas aulas, né? As crianças precisam desse espaço para falar de si, para trazer como que elas estão lidando com tantos desafios, né? Com esse pico hormonal que, né, com 12 anos está chegando lá, né? A menina vai menstruar, o menino começa a mudar a sua voz, né? Então são muitas mudanças que a vida traz para eles, né? E claro, sem dúvida, gente, a meditação, os pranayamas, o yoga nidra, né, que é a técnica de relaxamento, elas devem estar presentes em todas as aulas. Então, como eu falei, mesmo lá no comecinho, né, a gente não deve focar o yoga para crianças apenas nas posturas. Para essa faixa etária também, né? A gente sempre tem que estar contemplando a aula de yoga para crianças com todas as suas técnicas,
né? Trazendo para eles também os pranayamas de forma lúdica, com calma, né? Sem querer que a criança já, porque ela tem 10 anos, ela vai fazer um Kapalabhati, né? Que é uma respiração que exige tônus, exige consciência, o inspira, expira, né? Então não é porque ela tem 12 anos que ela já vai logo para essa respiração. Ela precisa aprender primeiro a respiração completa, ela precisa aprender primeiro a noção do dentro e fora do ar, né? Ela precisa descobrir que ela tem duas narinas, né? Que o ar entra por uma, sai pela outra. Então tudo isso, ela continua sendo criança, ela continua sendo uma criança que está num ambiente super exigente com ela, né? Com provas, com tarefas, com obrigações novas, né, com tarefas em casa de mais responsabilidade, né, de arrumar as coisas, então de fazer, sei lá, arrumar o seu quarto, cuidar da sua roupa. Então cada família tem aí o seu olhar para essa faixa etária, mas eles estão mais entrando no mundo adulto, né? Então a meditação, ela já deve ser uma prática de pelo menos 5 minutos, de 3 a 5 minutos nessa faixa etária, né? Em todas as aulas. Podemos ainda continuar usando Trataka, que é uma técnica que eu sempre uso muito dentro das nossas formações, né, da formação do Brinca Yoga, que é você começar a meditar de olhos abertos, para depois você partir para os olhos fechados, né? Então, tudo isso tá muito presente nessa faixa etária aí dos 11 aos 12 anos, e são aulas incríveis e que podem ajudar muito. E mesmo os adolescentes, eles gostam muito de, também continuam a partir dos 14 anos, a gente pode sim dar uma aula de yoga adulto, como a gente faria, porque eles já conseguem seguir plenamente os comandos, muitas vezes eles já vão sozinho para as aulas de yoga, né, bem diferente da criança que a mãe tem que levar, é o horário adequado para a mãe, né, adolescente, às vezes, dependendo da região do Brasil que mora, já pode pegar a bicicleta e ir, pega o metrô e vai, pega a carona, vai com um amigo, então já tem um comprometimento, inclusive, maior com a própria prática de yoga, né, ele já começa a sentir os benefícios e ele já começa a desejar os benefícios daquilo, diferente de quando eles são menores, que é a família que busca os benefícios, né, ele ainda não tem uma plena consciência da ação e o efeito daquela ação. Já os adolescentes, eles começam a perceber melhor isso, né, e a gente pode sim desenvolver aulas específicas, né, como se fosse de yoga adulto, porém é sempre bom a gente trazer a roda de partilha, né, onde eles têm esse espaço para falar sobre eles, fazer sim aulas em grupo, em roda, né, tem o Yoga Mandala, eu adoro, tem várias sequências de Yoga Mandala, que é a forma da gente praticar yoga em roda, né, então a gente senta joelho com joelho, e aí ao invés de eu ir para um lateral sozinha, eu encosto meu cotovelo no meu amigo, e o meu amigo encosta em mim, e para o outro lado, então ele tem essa interação do grupo, né? O grupo se sustenta, é algo muito legal, né? Muito diferente da gente fazer uma árvore sozinhos, né? Postura da árvore. Eu fico aqui falando posturas, depois eu lembro que tem gente que assiste a live e não conhece, né? Então, ao invés de a gente fazer a postura da árvore sozinhos, a gente pode fazer um bosque de árvores, né? Com as mãos unidas, sentindo, né, a energia e como é essa sustentação do grupo para nós. Então veja que são coisas, são pinceladas muito pequenas que a gente pode dar dentro da aula, né? Que essa pequena mudança da gente, ao invés de praticar no esquema de yoga tradicional, o professor detentor do conhecimento aqui na frente, os alunos cada um no seu tapetinho, a gente manter nos adolescentes ainda o formato circular, né? Buscando a sustentação do grupo ainda, buscando essa prática integrada, né, com os amigos, abrindo espaço para que eles possam falar de si, não simplesmente a aula de yoga que, né, termina e cada um vai para sua casa, enfim, fez a prática, o Yoga Nidra, a meditação, cada um vai, né, onde a gente ainda tem um olhar especial para eles, eu vejo isso como muito benéfico, né, eu acho que... Ah, muito obrigada, Alice. Alice dizendo que adora o meu trabalho. Então, assim, essa integração que a gente tem com os adolescentes é muito importante, né? Muito legal, muito incrível. Dentro do Brinca Yoga, como é que isso se dá, né? Algumas pessoas ficam questionando aí como é que é a formação, né? Se tem essa divisão por faixas etárias. As dinâmicas, eu tenho lá mais ou menos umas 45 dinâmicas, envolvendo também algumas sequências de yoga que já estão prontas, que são mais para a faixa etária de 3 a 9, digamos assim, né? Porque são músicas populares, cirandas, então essa faixa etária está bem contemplada, né, com essa parte musical. E as dinâmicas de grupo, daí sim a gente pode aproveitar e usar temas diferentes, objetivos diferentes, formas diferentes de apresentar aqueles temas, e isso é que vai mudar para as faixas etárias, né?
Então, eu também costumo dar muita liberdade para os alunos, né? Ali eu estou dando uma orientação, estou trazendo uma luz, eu estou trazendo um pouco da minha experiência, mas todos são livres para criar da forma que quiserem, né? Dentro da metodologia do Brinca Yoga. Ela é uma metodologia, ela te traz um caminho, um fio condutor, né? Mas eu acredito que é só na prática mesmo, com as crianças, né? Com cada grupo, inclusive, porque às vezes a gente se prepara tanto e aí você chega num grupo que aquela brincadeira que você achou que ia dar certo não deu, é um grupo que já está agitado, eles querem só deitar, fazer o relaxamento e a meditação. Então a gente também, como educador, precisa trabalhar as nossas frustrações, né, as nossas expectativas. Como eu falei, às vezes o educador também tem essa expectativa do aluno modelo, né, desse aluno que vai sentar, ficar bonitinho e fazer aula e seguir todos os comandos, e a prática nos traz outros desafios, né, nos traz outras coisas. E desafios de comportamento, inclusive, né? Vou aproveitar aqui para vocês e já avisar que o Brinca Yoga das Emoções, que é um curso que eu estou elaborando também online, que vai ser híbrido, assim como a formação em Brinca Yoga também a partir de agora é híbrida, né? Vai ter o online e a extensão presencial. O Brinca Yoga das Emoções também, a parte teórica será online. Em breve, agora a partir de março, eu já vou estar lançando esse trabalho. E esse é um trabalho que ele pulou da formação em Brinca Yoga, né? Então a formação em Brinca Yoga ela está bem centrada dentro dos temas do yoga, das técnicas, né? Dessas dinâmicas da meditação para crianças, né? Do desenvolvimento saudável do grupo, como eu falei. E o Brinca Yoga das Emoções, ele já é um trabalho onde eu estudei a disciplina positiva, sou formada em educadora parental, né, pela disciplina positiva, aplico na minha casa, aplico nos meus grupos de trabalho, e também sou facilitadora de Pathwork, que é um trabalho da Eva Pierracos, né, de muito autoconhecimento, de educação emocional, muitos anos de formação. E esse trabalho todo está culminando, então, no Brinca Yoga das Emoções, que é como que a gente pode gerenciar os desafios de comportamento das crianças respeitando a integridade e os princípios do yoga, né? Eu acredito que isso é um desafio para todas as pessoas que decidem dar aula de yoga para crianças, né? A gente não tem como dar aula de yoga para crianças gritando com elas, né? Mandando elas calarem a boca, e isolando crianças, botando crianças para fora da sala, mandando para a coordenadora pedagógica. Isso não tem, né? Isso está totalmente contra os princípios básicos do que a gente está fazendo ali. Acima do asana, acima da respiração, além do relaxamento, além das histórias maravilhosas que a gente levou, né? Então a gente precisa realmente aprender como educadores e nos colocando à frente, né, dessa formação mental do ser humano. Como eu falei no começo, né, o yoga ele é para a mente. Então a gente saber como que a gente pode criar novos no yoga a gente chama de sanskaras, né? Os sanskaras são essas marcas que o nosso cérebro forma e que elas são repetitivas, é como um disco de vinil, né? Os sanskaras são aquele modus operandi que a gente tem dentro de nós, né? Então, como que a gente pode fazer esse modus operandi dentro de nós, ele ser mais assertivo, ele ser mais empático, ele ser mais respeitoso, ele ser não violento, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma harmonia dentro da nossa sala. Então, eu fui beber nessa fonte da disciplina positiva, que traz um novo download para nós, né? Começando como, por exemplo, a gente não diz o que as crianças não podem fazer. Olha só que coisa. A gente tem esse vício, né? Que veio conosco. Não faz isso, não corre na sala, não fica de pé, né? E a gente não fala para eles o que eles têm que fazer. É uma mudança, parece uma coisa tão boba, né? Mas comece a observar aí com você. Veja quantas vezes você fala não para as crianças à sua volta, que sejam seus filhos, que sejam seus alunos, os filhos do vizinho, ou quantas vezes isso vem à sua cabeça, né? Como é muito mais difícil para a gente olhar para aquela criança e pensar, puxa, ele está pulando, né, no relaxamento, eu estou dando relaxamento, essa pessoa está pulando, né? Então, assim, eu não vou falar para ele não pular. Como é que eu vou falar para ele o que ele pode fazer com tudo isso que está dentro dele no meio do meu relaxamento? É uma questão, né? Então, da gente não falar o não. Então, olha, vejo que você está com muita energia ainda na nossa aula. Que tal você sentar aqui ao meu lado e fazer um desenho? Você gostaria de ficar ao meu lado e quando todo mundo terminar você tocar o pin? Será que você gostaria de fazer isso?
né? Assim, começar a direcionar essa energia e que não seja dessa forma opressora, onde muitas vezes a gente humilha as crianças com críticas, né? Com julgamentos, e nós como adultos hoje sabemos que nós carregamos isso, né? De toda a nossa vida. E isso realmente fica marcado nesse modus operandi, né? E dentro do yoga a gente quer, com a meditação de fato, olhar quais são os nossos modus operandi e transformá-los. Esse é o estado de paz, né? Essa paz interior é a gente aprender a lidar com tudo que a gente tem dentro da gente, né? Seja bom, seja ruim, né? É uma sustentação. A meditação, ela desperta dentro de nós quem? O observador. Né? A meditação, a gente medita para a gente se observar no bom e no ruim. Né? Estou com raiva, vamos respirar e vamos deixar isso passar, isso é natural dentro de mim. Né? Nós também somos uma geração, né? Principalmente eu, da década de 70, nasci em 70, é uma revelação aqui. E nós crescemos com essa imposição de que não é bom alguns sentimentos, né? Algumas famílias têm essa forma de educar, porque também vieram, né? Esse é o círculo, né? Da violência, é o círculo do não respeito, da educação, da comunicação violenta, muitas vezes, né? Porque o pai fazia, o vô fazia, o bisavô fazia, né? E a gente carrega isso. Então, é importante dentro das nossas aulas a gente observar como que a gente lida com essa educação que está disponível para nós. Ela está de acordo com os princípios do yoga, né? Ô, Fernanda, muito bem-vinda, obrigada, viu? Que bom saber que você está gostando. Ela está de acordo com os princípios do yoga, né? De fato, porque é uma questão, né, gente? É realmente de fato uma questão. Como que a gente lida com a bagunça? Como que a gente lida com a desordem? Como que a gente lida com as dificuldades de comportamento? Né? Como que a gente orienta uma criança que é líder? Né? Então a gente precisa primeiro conhecer nossas crianças. Né? Uma criança que é líder e que não lidera. Então ela fica oprimida. E o que ela vira é uma bagunceira. Né? O bagunceiro, aquele que causa motim nas aulas, ele é um líder mal orientado. Ele precisa achar um meio de extravasar essa liderança, né? Pode ser que na sua casa ele não consiga, né? Porque ele tá sempre errado, ele tá sempre subindo na janela, ele tá sempre subindo na cortina, ele tá sempre se pendurando não sei onde, ele tá quebrando as coisas, né? Ele tá com uma energia, ele tá fora de si um pouco. Então, dentro das práticas de yoga e nas dinâmicas, e no trabalho em grupo, e no seu olhar atento como educador, você vai ajudando essa criança a se reorientar, mentalmente inclusive. Né, a ela observar que se ela não consegue relaxar, tudo bem, ela não vai bagunçar, né? Era esse o tema. Ela não consegue participar do relaxamento ainda? Ok, mas ao invés dela ficar bagunçando pela sala, ela vai sentar ao meu lado. Ela vai fazer um desenho, ela vai tocar o pin, ela vai organizar as cartas do baralho para mim. Alguma função, né, eu vou dar para que esse espírito de liderança se desenvolva e que ela não perturbe a sala e o bem-estar dos outros colegas, né? Então esses são os acordos, a disciplina positiva nos traz uma revelação muito interessante sobre isso, né? Esse novo olhar. Então o Brinca Yoga das Emoções, ele está fundamentado dentro da disciplina positiva, vai estar em lançamento aí em março, vai ser um curso muito incrível. E ele vai estar casando também, eu vou promover com ele, né, a formação teórica vai estar no online, assim como a formação em Brinca Yoga, para você que tem interesse. A formação em Brinca Yoga hoje ela tem as partes das dinâmicas, ela tem as aulas teóricas, ela tem as mentorias ao vivo, que a gente faz em grupo, tem a apostila impressa, tem e-book, tem o baralho Brinca Yoga, né? Então, assim, é bem abundante, né? Eu quero que você aprenda de verdade e se dedique a esse estudo. E depois a gente tem a extensão presencial, né? Hoje a extensão presencial ela vai envolver 16 horas, então a formação tem 40 horas online e 16 horas da extensão presencial, que é um custo à parte do online. Você pode fazer só o online se você quiser e parar por aí. E se você para por aí, você recebe um certificado. Agora os meus certificados estão também na Aliança do Yoga Brasil, fiquei super feliz, soube disso essa semana. Né, que eu consegui a aprovação do meu curso, ele está certificado na Aliança do Yoga, então todo mundo que vem esse ano todo e a partir de agora, né, vai receber um certificado do Brinca Yoga, na metodologia do Brinca Yoga, certificado com a Aliança do Yoga no Brasil. Então você recebe um certificado de 40 horas e é no ensino online onde você vai conseguir
ver e rever toda a teoria, porque tem muitas coisas, gente, que a gente ouve uma vez, essa live que você está vendo aqui comigo agora, pode ser que você vá assistir ela amanhã de novo e você vai ver coisas novas. Pode ser que daqui 6 meses você me escute de novo e você vai ver outras coisas. Então, eu hoje entendo que o online, ele traz essa possibilidade da gente ver, rever, escutar, ouvir de um lugar, ouvir de outro lugar, diferente do presencial, né? E o teórico também, muitas vezes no presencial, é difícil, né, gente? Vamos falar a verdade? Para mim, às vezes eu vou num curso que é muita teoria e tem muitas aulas teóricas, a gente se cansa, a mente não aguenta, né? A gente vem, às vezes, para os fins de semana. Então, o ensino teórico do Brinca Yoga, ele realmente está online, que é onde você vai ter, assim, tempo para escutar. Eu tenho tempo para te falar tudo o que eu tenho para dizer, né? Para te ensinar, mostrar, criar sequências lúdicas de yoga com as histórias, com as músicas, com o baralho, as técnicas de meditação. Então você pode ir lá e rever todas aquelas técnicas, né? Ai, como é que era mesmo aquela brincadeira do Yoga em Onda? Como que era mesmo aquela brincadeira do apresentação com gesto? Então ela vai estar ali, são pequenas videoaulas, né, que ficam disponíveis para você. Então você terminou, você fez, você tem um certificado, né, no final, você tem uma mentoria individual comigo. Eu te ajudo a montar o seu planejamento, porque eu quero de fato que o teu planejamento prospere, né? Eu quero que o Brinca Yoga seja uma semente que se espalhe, né? Para muitos lugares, para muitas crianças, né? Então essa é a ideia do projeto mesmo, que ele chegue o mais distante possível. Então a gente tem essa mentoria individual, onde eu te atendo por 1 hora, isso está incluso aí na formação. Você pode trazer suas dúvidas, seu anseio, teu projeto, teu planejamento, o que você quiser, a gente está nessa 1 hora para a gente conversar de todos os temas relativos ao Brinca Yoga. E depois, a extensão presencial, ela já é para quem quer fazer uma coisa um pouco mais profunda, que é vivenciar essas técnicas, que é montar as sequências com outros educadores. Então, essa partilha com outro educador, já, né, mobilizado pela teoria, que já conhece o baralho, que já está trabalhando, que já está desenvolvendo as suas aulas, é um ponto de encontro muito bacana, né? Então ali muitas coisas interessantes vão acontecer, né? Sempre foi assim, os meus encontros, tem alunas aqui que vêm do presencial, né? Então é um momento muito único de estar comigo, de fazer supervisão comigo, da gente praticar yoga juntos e da gente vivenciar as técnicas, né? De você complementar o trabalho de outros educadores e fazer isso junto. A gente faz isso num sábado e num domingo. Então quem vier para a extensão presencial vai daí receber o certificado maior de 56 horas, também certificado pela Aliança do Yoga, em curso de especialização em yoga para crianças na metodologia do Brinca Yoga. E quando acontece esses cursos de sábado e domingo, na sexta-feira eu já estou programando da gente também fazer o encontro presencial do Brinca Yoga das Emoções, né? Que é um estudo complementar à formação do Brinca Yoga, que, como eu falei, ela tem esse olhar mais voltado para as aulas do yoga, para a prática de yoga, para o desenvolvimento dos grupos. O Brinca Yoga das Emoções, ele vai ter já percussões corporais para falar das emoções, ele vai ter sequências de yoga específicas para as 4 emoções principais, né? A raiva, o amor, o medo e a tristeza. Então, para cada uma dessas, a gente tem sequências de yoga pensando nos pequenos, de 3 a 6, nos maiores, de 7 a 12, né? A percussão corporal também para cada um desses sentimentos. Tem mentorias também durante o ano todo. E o encontro presencial, ele também tem um valor à parte, igual a formação em Brinca Yoga, ela não faz parte do pacote, é só para quem quer mesmo, né? E eles acontecem na sexta-feira antes da formação, né? Então, umas 4 horas mais ou menos, tipo das 4 às 8, a gente vai fazer o Brinca Yoga das Emoções na sexta. E aí sábado e domingo a gente faz esse mergulho na formação em Brinca Yoga, que eu acho que vai ficar assim muito bacana, muito legal para todos que vêm. O Brinca Yoga das Emoções também tem apostila, também tem essas sequências todas prontas para você. Tá um curso incrível, eu devo estar lançando ele em breve. E se você não tem ainda o seu baralho Brinca Yoga, por favor, adquira o seu. O baralho, como eu falei, ele é uma ferramenta muito importante, lúdica, de estudo, né? Esse baralho aqui do Brinca Yoga, eu tive o cuidado de formatar ele no Yoga Terapia. Então, toda a parte de trás do baralho, né, tem a tradução da postura, e eu digo aqui quais são os benefícios, né, quais são as contraindicações, e se tem alguma orientação, por exemplo, né, esse aqui que é o Sukhasana, que é a postura fácil,
a gente usa geralmente para meditar e para os pranayamas. A gente mantém a coluna reta e, se preciso, a gente usa um apoio de parede. É calmante, facilita a digestão, trabalha os órgãos abdominais. Olha só que legal. É um estudo de muitos anos, né, dentro do yoga terapia, e que eu estou trazendo aqui também para o yoga para crianças, que é muito importante que a gente tenha esse estudo também das posturas e do que elas trabalham, né? Porque a gente tem ali uma criança que é asmática, então vamos introduzir mais posturas de abertura de peito, de extensão, né? Para que ela possa trabalhar toda essa região, além do pranayama, vamos escolher dentre as posturas, dentre as brincadeiras que a gente vai fazer, algo bem especial para aquela criança, né? Crianças que têm déficit de atenção, dificuldade de concentração, vamos trazer posturas de equilíbrio, né? Aqui o Natarajasana, vou dançar e respirar, me alongar, sorrir e brincar. Amplia a capacidade torácica, olha aqui, tonifica as pernas, aumenta a flexibilidade dos omoplatas, beneficia as articulações vertebrais, massageia os rins e as suprarrenais, indicado para a labirintite, que trabalha equilíbrio, né? O pé deve puxar a mão para encontrar o equilíbrio. Então, olha que legal, né? Então, tudo isso aqui está dentro desse material que é o baralho do Brinca Yoga. Ele vem com jogo, que é uma prática de yoga, né? Se você observar aqui, essas duas cartinhas estão fora. A gente pode usar um dado para jogar, ou a gente pode simplesmente seguir, né? O número 1, desculpa, tá espelhado, né? O número 1, as posturas de pé. Número 2, posturas de equilíbrio. Número 3, posturas de flexões para frente. Número 4, as extensões. Número 5, sentadas. Número 6, deitadas. Relaxamento e pranayama. Então fica uma prática completa para você que comprou o baralho e tá aí assim, por onde que eu começo, comece por aqui, né? Tem vários jogos, tem toda a saudação do Surya com uma menininha especial, ó. Essa aqui, ela é uma personagem única, né? Que ela veio aqui. E o Surya, a exceção dele é que ao invés de ter os poemas, ele tem os mantras. Que é para quem quer fazer uma prática cantando os mantras para as crianças, né? Então a gente vem Om Havaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Kagaya Namaha, que são saudações ao Rei Sol, né? Muito lindo falar disso para as crianças, né? Aqui Om Kagaya Namaha, saudações àquele que se move rápido pelo céu. Om Pushnei Namaha, saudações àquele que dá força e nutrição, né? Que é esse aqui, ó. Esse Namaskara, né? O Ashtanga Namaskara, onde a gente toca 8 pontos do nosso corpo no chão. Então você vê, né? Uma coisa assim que se a gente estuda, a gente pode trazer todo esse universo mais ampliado para a prática, né? Das crianças. O baralhinho também vem aqui com duas cartelinhas de adesivos, que é para a gente criar sequências lúdicas com eles, né? Então esse aqui, por exemplo, como eu falei para os que são maiores, né? Os teenagers, né? Que seria aí dos 10 aos 13. Então aqui eles já podem, por exemplo, escolher, né? Posturas, são poucas posturas, né? São 2 cartelinhas, mas já dá para eles montarem uma sequência para eles irem trabalhando a sequência que eles mais gostam, por exemplo, né? E o que ficou à parte aqui, gente, são as cartas de inversão, que eu também oriento, né? Todo baralho tem um gabarito, porque, claro, foi criado por alguém que dá aula de yoga, né? Essa é a diferença. Então, para mim sempre era muito difícil aqueles baralhos ficar procurando as cartas. Então a gente também pode ter o nosso baralho mini, que são os gabaritos, olha. Então esse aqui é o gabarito das posturas de equilíbrio, né? Então tá a carta da postura de equilíbrio, mas aqui eu tenho um gabarito com as 6 posturas que eu tô propondo no baralho, né? Então atrás desse gabarito a gente especifica, né, o que é. E as posturas de inversão eu tenho aqui as 5, ó, incluindo a inversão sobre a cabeça também, né? Promovem desafios e novos pontos de vista, estimulam o desenvolvimento do cérebro e todas as suas funções, tonificam o sistema nervoso, promovem paz e quietude, melhoram a concentração e a memória, trabalham chakra Vishuddhi, Agnya e Sahasrara. Apenas para crianças acima de 7 anos, olha, siga a orientação. Devem ser feitas de forma dinâmica, com apoios para não sobrecarregar a coluna, tá? Evite a permanência, fortaleça os braços e o pescoço previamente, né? Então, como eu falei, essa faixa etária aí, essa parte do baralho, né? Se você não trabalha com essa faixa etária, então você deixa
essa partezinha aqui guardada. E a brincadeira da postura, né, secreta, que eu adoro, que é a gente poder usar essa sonoridade, né, trazer a poesia, né, essa questão sonora para nossas aulas, né? Você pode criar músicas com essas poesias, né? Você pode pedir para que eles também criem novas poesias, olha que legal. Eu navego em segurança, estou pronto para a mudança. E essas poesias que eu fiz junto com o César Obeide, que é o meu marido, para quem não sabe, agora já revelei. Ele é um grande escritor de livros para crianças, né? Ele tem mais de 30, 40 livros. E a gente se reuniu nesse trabalho aqui, que saiu espontaneamente, né? Tão bonito quando a gente coloca o nosso melhor e o outro também. E nós decidimos fazer juntos essas rimas, né? E essas pequenas quadrinhas, elas também trazem as potencialidades das posturas. Né? Elas não são feitas aleatoriamente só porque a gente gostou porque fez rima, né? Mas, por exemplo, aqui a postura do lótus. Eu me alinho em pura paz, eu sou sábio e muito mais. Então ele traz essa referência, né? Que a postura traz, ou postura do herói. Sou o herói dos pensamentos, sou os puros sentimentos. Porque também abre o peito, né? Também trabalha outras coisas, né, que não só as pernas, né? Postura da vaca, o Gomukhasana. Eu sou firme com doçura, torço e cruzo sem loucura. Essa foi de brincadeira. Mas enfim, gente, uma delícia, viu? Muito bom falar do meu trabalho para vocês. Eu tava aqui um tempo sem gravar, sem fazer live. E em breve a gente vai estar aqui gravando novas lives também. Vou trazer para vocês esse trabalho lindo do Brinca Yoga das Emoções. Vou terminar dando uma palhinha da música da raiva, que acho que é a minha predileta, que eu peguei aquela música da ciranda do caranguejo, né? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, e ficou. Raiva não é pra machucar, raiva é uma emoção, raiva é pra extravasar na almofada e no colchão. Sopro Rá! Rá! Roda palma, 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 roda pé, pé, pé. Roda, 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 a raiva sai pelo pé e bate pé no chão. Então a gente vai misturar um pouco do yoga, vai misturar um pouco da percussão corporal. Então é um trabalho que ele ficou assim redondo com muitas coisas que eu venho estudando, né? E vai estar disponível em breve aí para vocês. Aguardem agora em março. Vou estar trazendo esse novo filhozinho para o mundo, que é o Brinca Yoga das Emoções. Então, se você não se inscreveu ainda na formação em Brinca Yoga, venha. Estamos com uma promoção sem juros apenas em fevereiro. Então, todo mês de fevereiro, quem quiser faz o parcelamento sem juros, que afinal de contas hoje todo mundo compra em vezes, né? Então, eu também, acho que todos nós, né? Então, o parcelamento sem juros vai estar só em fevereiro, termina então segunda-feira que vem, tá bem? Então, aproveite, vai com seu baralho Brinca Yoga para a sua casa, vai com a mentoria ao vivo, vai com as mentorias em grupo, vai com a apostila, né? E todo o suporte que você precisa para dar andamento nesse teu projeto, nesse teu sonho, né? De se aprimorar e de dar yoga para crianças. Eu estou aqui, temos um grupo de alunas também incrível no WhatsApp, onde a gente troca ali um monte de informações, de ideias, é muito bacana mesmo, é um grupo que se enriquece, né? Ele tá aberto para todos os grupos, então todo mundo entra no mesmo grupo, né? Não tem de ficar criando um monte de grupo. Eu acho que o legal é estar todo mundo ali, né? Se ajudando e se conhecendo, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tem gente de Portugal, de Angola, né? Agora tô muito feliz aí com essa amplitude do meu trabalho. É isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode aproveitar esse pequeno momento aqui para trazer. Estava em dúvida se iria fazer, mas depois dessa me encantei. Legal, Regina, vem assim, é muito engrandecedor e eu tenho, como eu falei, eu tenho essa vontade de que todos que venham conhecer e beber nessa fonte dessa técnica, né? Claro, a gente está aqui num momento assim, né, de vender o curso e tudo mais, mas vai muito além disso, né? Eu realmente tenho vontade que as pessoas levem a metodologia do Brinca Yoga para as escolas, para as famílias, né? Para que a gente gere esse movimento de transformação no mundo que é tão importante, né? Unindo aí esses conceitos da educação positiva, unindo os conceitos do yoga, unindo a educação emocional, tantas coisas ricas, né, que a gente pode trazer para as crianças nesse mundo que precisa dessa esperança, né? Precisa desse sentimento renovado, né?
Érica, querida, divisor de águas nas minhas aulas, obrigada. Namastê, querida. Cláudia, lindo, obrigado. As crianças amam baralho, com certeza. Super amam, né? Feito com muito carinho. E você sabe que, só pra falar, não consigo me despedir, né, gente? Coisa engraçada. Daqui a pouco acaba o tempo. O baralho ele foi criado num conceito inclusivo, né? Então a gente tem pessoas morenas no trabalho, a gente tem pessoas da raça como fala, japoneses, né? Orientais, né? Outro moreno. Então tem pessoas ruivas, né? Tem pessoas. Essa aqui minha filha adora, que ela usa um cropped. Né? Tem meninos, tem meninas, né? Tem todos os tipos, tem loiros, né? Com cabelos assim. Então é um baralho muito inclusivo. Tem até um de óculos aqui em algum momento que eu até questionei. Falei, aqui, ó. Falei, nossa, ainda mais nessa postura, já pensou se ele cai? Fazer óculos com bacaça, né? Pois é, acabou saindo, né? Ficou aqui, tá aqui. Então ele também é um baralho muito inclusivo, né? Ele tem esse olhar cuidadoso para as crianças, para que todos estejam se sentindo contemplados nesse trabalho, né? Então é isso, gente, querida. Quem entrou agora, volta lá, que a live vai ficar gravada ainda essa semana. A semana que vem também vou baixar no YouTube. Dê o seu like, né? Faça a energia fluir aí de forma, né? Você recebeu tanto, então também me devolve o que você está recebendo, dando o seu like, indicando, compartilhando, me seguindo aqui nas redes. Eu também tenho lá o meu canal do YouTube, tem um site bacana que eu também desenvolvo. Eu tenho uma lista de e-mails onde eu sou super ética, eu mando só coisas relacionadas ao meu trabalho de vez em quando, né? Sou eu que tomo conta dela, inclusive. Para divulgar o meu trabalho, para divulgar as coisas que eu estou fazendo, você pode entrar aqui no Linktree do meu canal, tem lá para você se inscrever na agenda e receber as comunicações e tudo mais, tá? Só retificando, a formação presencial só vem quem concluiu online, ok? Algumas pessoas ficaram na dúvida disso comigo na semana e tudo mais. Então, para você estar fazendo presencial, o primeiro caminho é estudar online, que é onde você vai ter à disposição toda a teoria, as dinâmicas, apostila, o baralho, tá bem? Gente, muito grata para quem ficou comigo até agora. Muito obrigada para você que está me ouvindo depois do ao vivo. Muito obrigada por vocês que apoiam esse meu trabalho. Isso me dá muita sustentação para seguir aqui, criando aulas, músicas, dinâmicas, brincadeiras e baralhos e livros e tudo mais. Namastê, pessoal. Boa noite. Tchau.